Olá, viva! Estamos hoje mais uma vez aqui a promover esta gravação deste podcast. Temos o gosto de ter connosco o Dr. Joaquim Pintado Nunes, que é o responsável da Segurança e Saúde no Trabalho na OIT, portanto em Geneve, e é com muito gosto que o temos também. Porquê? Porque, tal como já temos vindo a divulgar e disseminar, a Segurança e Saúde no Trabalho, o ano passado, foi integrada nos princípios e direitos fundamentais do trabalho. Portanto, foi um caminho que fizemos até chegarmos o ano passado, à 110ª Conferência Anual da Organização Internacional do Trabalho, que todos os anos é feita em Geneve, tripartidamente. Teve o interregno por via das circunstâncias do Covid, portanto, e aí houve esse constrangimento. No entanto, conseguimos ainda fazer online no ano seguinte. O ano passado já foi em regime híbrido. Portanto, ainda assim, a segurança e saúde do trabalho está na agenda. Não só, até porque o Covid também nos trouxe à evidência a sua importância, mas o facto de termos conseguido tripartidamente, portanto, consagrar a segurança e saúde do trabalho como um direito e um princípio fundamental no trabalho, deixa-nos a nós, ao UGT, ao movimento sindical, muito, muito contentes. E tivemos a oportunidade também de participar. No entanto, o Dr. Joaquim Pintado Nunes esteve envolvido desde a primeira hora, não é? Portanto, e era essa experiência que eu gostaria imenso que partilhasse connosco, da importância que tem para nós, para os trabalhadores, termos conseguido consagrar a segurança e saúde no trabalho nos princípios e direitos fundamentais do trabalho, e depois também desvendar aqui um bocadinho o véu, como é que nós chegamos aqui, não é? Portanto, chegámos, mas até chegarmos aqui foram alguns anos, e era essa experiência que eu gostava imenso que pudesse partilhar, ajudar-nos também a perceber como é que isto é feito na realidade, não é? Como é o caminho até aqui chegarmos. Vana, não é só hoje. Antes de mais, bom dia ou boa tarde. Não sei exatamente quando isto vai para o ar, mas não é só a UGT que está muito contente com o facto da segurança e saúde no trabalho se ter tornado um direito fundamental, mas eu próprio e a OIT em geral diria assim, por uma razão muito importante. O que vou dizer agora pode ser polémico. O direito à segurança e saúde no trabalho é o direito laboral mais importante. Porquê? Porque é o direito à vida. Nós estamos aqui a falar do direito de qualquer trabalhador, independentemente do setor, da categoria profissional, sair de casa de manhã vivo e regressar a casa vivo. Ou sair de casa de manhã com ambos os braços e voltar a casa com ambos os braços. A segurança e saúde no trabalho é um direito de grande importância para a OIT, desde que a OIT nasceu em 1919. Portanto, talvez para os nossos ouvintes também dizer que a OIT é a agência das Nações Unidas que é mais velha, mais antiga que as próprias Nações Unidas. E, de facto, é uma agência muito particular, muito peculiar, diria mesmo, no seio das Nações Unidas. Porquê? Porque é a única agência tripartida. E isto é muito importante, nomeadamente quando falamos da segurança e saúde no trabalho ou de qualquer direito laboral. Porquê? Porque todas as convenções e recomendações adotadas pela nossa Conferência Internacional do Trabalho são adotadas por consenso entre governos, sindicatos e associações de empregadores. E, nomeadamente, também as declarações de âmbito mais político, como a Declaração de 98 sobre os princípios e direitos fundamentais, e agora a emenda que sofreu o ano passado para adicionar então o direito ao ambiente de trabalho seguro e saudável a estes 4 princípios e direitos fundamentais, foi uma decisão adotada por consenso. Significa que os governos, os empregadores e os sindicatos dos nossos 187 Estados-membros puseram-se de acordo, depois de um longo processo, já lá vamos, no sentido de que, de facto, o direito à segurança e saúde no trabalho é um direito dos mais importantes no âmbito dos direitos promovidos pela OIT. Que é que o processo foi longo? Porque, a conversação, o diálogo sobre um núcleo de direito, entre os muitos direitos laborais que estão plasmados nos instrumentos da OIT, portanto, convenções ou recomendações, já na década de 90, ou pelo menos na década de 90, começou este diálogo sobre qual seria o grupo de direitos tão importantes que seriam direitos que qualquer Estado-membro devia respeitar, independentemente de ratificar ou não ratificar as convenções que consagram esses direitos. Então houve uma longa discussão entre, enfim, será a liberdade sindical, será o trabalho infantil, será a igualdade e não discriminação, e já na altura houve um pequeno número de membros, nomeadamente da União Europeia,
que começou enfim, a identificar a segurança e a saúde no trabalho como um possível princípio e direito fundamental. Não passou, porque não houve consenso. Na altura decidiu-se que havia um quadro de direitos fundamentais que são fundamentais porque fazem parte dos próprios princípios constitucionais da OIT, que mais tarde vieram a ser conhecidos como o direito à liberdade de associação e negociação coletiva, a proibição do trabalho infantil, a eliminação do trabalho forçado e o direito à igualdade e não discriminação e, surpreendentemente, diria eu, este direito à vida não foi consagrado como direito fundamental. Depois aqui temos várias questões, enfim, mais de natureza política e que têm a ver com as características dos Estados-membros da OIT. Portanto, 187 Estados-membros, naturalmente, vindo de diferentes regiões, têm realidades muito diferentes. Sim. Então, um dos argumentos, na altura, entre vários, alguns argumentos puramente políticos, mas um dos argumentos, enfim, mais racionais apresentados foi que a natureza da segurança e saúde no trabalho e dos outros direitos não é exatamente a mesma. E, nomeadamente, que a realização deste direito, portanto, o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável, exige mais dos Estados-membros do que a eliminação do trabalho infantil, a promoção do direito de liberdade sindical. Isto não é verdade. Digo já, não é verdade, porque, enfim, a eliminação do trabalho infantil em qualquer país do mundo, nomeadamente em Portugal, quando tivemos esse problema de forma mais grave, enfim, felizmente já há muitos anos, determina a elaboração de uma política nacional, de um programa nacional, a interligação entre várias instituições do sistema da administração pública, a intervenção dos sindicatos, de associações de empregadores, tal como a segurança e saúde no trabalho. Pois um dos argumentos enfim, não apenas quando tivemos o primeiro debate que depois levou a essa declaração sobre os princípios e direitos fundamentais em 1998, mas desde então e inclusive desde 2019, quando se relançou a discussão, o outro argumento era que os custos da segurança e saúde no trabalho são mais elevados para as empresas do que a eliminação do trabalho infantil. Bom, aqui há uma certa verdade nisto. Uma coisa é não permitir crianças... Umas são políticas públicas para eliminar o trabalho infantil e o outro realmente... uma das coisas que nós dizemos muitas vezes, em muitas conferências que fazemos, que participamos como oradores e que promovemos também, é justamente a questão de que a segurança e a saúde no trabalho é um investimento e não é um custo. E às vezes... nem sempre é bem entendido, sendo certo que, por razões também, outros argumentos, que é verdade, em sede de diálogo social em Portugal, no Conselho Consultivo da ACT e até na Concertação Social, relativamente aos objetivos da segurança e saúde no trabalho, acabamos por estar alinhados, empregadores e representantes de trabalhadores. Naturalmente que os argumentos são diferentes, também estamos a defender interesses diferentes, mas conseguimos convergir. Ainda assim, quer dizer, mas isto estamos a falar nas cúpulas. Depois, muitas das vezes, o conseguir chegar, por exemplo, para as microempresas e pequenas empresas, é difícil também conseguir chegar tanto os empregadores e as associações, como nós também, enquanto representantes sindicais. Nem sempre é fácil conseguir chegar a estes trabalhadores e explicar justamente que a questão, por exemplo, entre outras situações, mas em concreto a segurança e saúde no trabalho, quais são os direitos e os deveres que têm e as obrigações que também as têm, naturalmente, mas a mensagem custa um bocadinho a chegar. De facto, é muito interessante e eu tive a oportunidade de já estar algumas vezes na conferência anual, mas estive o ano passado, portanto, na 11ª, em que conseguimos que a resolução, portanto, acrescentasse, não é, os direitos e os princípios fundamentais de trabalho, a segurança e saúde no trabalho, e devo partilhar também aqui convosco, e já estávamos na fase final, que também não foi fácil. Não foi fácil e tivemos um momento também interessante, porque, portanto, nós pertencemos ao grupo de trabalhadores, portanto, normalmente temos reuniões prévias mais cedo do que as reuniões plenárias tripartidas. Temos que nos sentar exatamente do lado esquerdo da sala, porque os governos, em termos de equilíbrio, em cada comissão podem ter 2 efetivos. Há um efetivo dos trabalhadores e há um efetivo dos empregadores.
E as regras são para serem cumpridas, e muito bem, e há esse respeito por essas regras. Depois temos um porta-voz dentro das comissões, portanto temos reuniões preparatórias globais, que conseguimos perceber o que é que se passa nas outras comissões que estão em discussão em cada ano. Depois temos estas prévias e depois então vamos para o plenário. E acaba por ser muito interessante a própria dinâmica, não é? A própria dinâmica da conferência é uma experiência muito rica. E percebemos que nós europeus, em muitas matérias do direito do trabalho, quer dizer, vamos puxando e vamos alavancando muitos outros países, também é verdade. E estão sempre à espera de perceber como é que os europeus, portanto, se estão a posicionar, ou a Comissão Europeia, os empregadores europeus e os trabalhadores europeus também, para conseguirmos alavancar um bocadinho, portanto, alguns princípios, porque assim o nível de desenvolvimento não é o mesmo no mundo inteiro e também temos essa responsabilidade acrescida. Mas, entretanto, o ano passado aconteceu também uma coisa muito gira, que não deixa de ser interessante. A dada altura, no grupo dos trabalhadores, temos um problema com os países de língua oficial portuguesa. E eu assim, não estou a mas não estou a perceber, porque quer dizer, não é eu representantes dos trabalhadores portugueses, não estou a perceber o que é que está aqui a passar. Então porquê? Porque quando se fala em ambiente, e às vezes o movimento sindical também tem esta dificuldade, e estamos constantemente a melhorar, e temos que entrar, não temos hipótese, devemos este ano outra comissão sobre a transição justa, portanto, o mundo do trabalho tem que estar, não pode ser feito de outra maneira. Mas, entretanto, a questão de um ambiente de trabalho seguro e saudável, aquilo ambiente para os países de língua oficial portuguesa era interpretado como um ambiente geral e não um ambiente de trabalho. E eu, a dada altura, pronto, pedi a palavra, mas quer dizer, mas para português de Portugal, não é? Para nós não há entrave nenhum e percebe-se perfeitamente, já é um léxico que utilizamos, portanto não temos esse problema. Mas para os outros países de língua oficial portuguesa, houve este problema já quase no final das negociações, com este tema. Depois temos conseguido ultrapassar a questão dos empregadores, também foi difícil a escolha das convenções, quase uma negociação muito, muito, muito ao milímetro. E ainda tivemos esta no final. Eu disse, não, isto não pode ser entrave. Isto tem que andar para a frente e não pode ser de todo entrave. Mas também aconteceu. Mas gostava de ouvir no início, como é que nós conseguimos chegar à reunião do ano passado, não é? Portanto, tudo a magia que aconteceu durante algum tempo antes. Bastante antes. Tudo começou, ou tudo recomeçou com o centenário do OIT. Portanto, nós celebramos o nosso centenário em 2019, portanto, somos uma casa muito, muito idosa já, não é muito antiga, e na altura da preparação para o centenário tivemos um comitê de peritos que analisou um pouco o que seria o futuro do trabalho e como é que a OIT se poderia posicionar face ao futuro do trabalho, ou ao prognóstico daquilo que seria o futuro do trabalho. E na altura já essa comissão tinha proposto uma espécie de um novo contrato social, enfim, depois esta palavra veio ficar no âmbito da OIT, em que um grupo de direitos, além dos que já eram reconhecidos como os princípios e direitos fundamentais, poderiam então ser promovidos a um ranking um bocadinho superior, digamos assim. E nesses direitos havia a segurança do trabalho e a questão dos salários adequados ao nível de desenvolvimento de cada país, não é? Alguns grupos pegaram na questão da segurança social no trabalho, que já tinha sido discutida e que, de facto, era algo que, sobretudo para regiões um pouco mais desenvolvidas, era óbvio a importância desse direito, mas logo desde o início, como sempre, o diabo está no detalhe, não é? O problema está nos detalhes. Não são detalhes nenhuns. E como a Wanda dizia, desde o início a questão era, então, mas é o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável ou a condições de trabalho seguras e saudáveis? E o problema foi que a Wanda esteve no comitê, houve uma enorme discussão, não sei, à meia-noite, levou uma discussão até às 2 da manhã, e eu penso que o consenso foi obtido por cansaço, porque ninguém se entendia, são condições, é ambiente, é outra terminologia que devemos utilizar. E então, às 2 da manhã, regressam os porta-vozes dos empregadores e trabalhadores, não é? Com o acordo de que seria então o direito a condições de trabalho seguras e saudáveis. Okay? Mais tarde, quando enfim, a conversa continua, o escritório já tinha avisado na altura, meus amigos,
muito bem, mas essa não é a terminologia que as convenções da OIT utilizam. O que as convenções da OIT Temos de estar sempre em sintonia é o e a perguntar ambiente, ao Office. claro, é um ambiente de trabalho seguro e saudável, que não é necessariamente o mesmo que as condições de trabalho, sobretudo, talvez, enfim, em português não haja assim tantas diferenças, mas quando olhamos porque nós temos 3 línguas oficiais, não é? Então é o inglês, o espanhol e o francês. E, de facto, em algumas das línguas não é o mesmo. E, por outro lado, nós temos que ser coerentes com a terminologia das convenções da OIT. Porquê? Porque estas convenções foram já adotadas, aprovadas pelos constituintes tripartidos em anos passados. Exato. E para nós era importante também que, de facto, ficasse a referência ao ambiente de trabalho seguro e saudável. Porquê? Porque, na nossa percepção, é bastante mais amplo do que condições de trabalho. Enfim, como dizia, não necessariamente em português, mas o ambiente de trabalho é tudo aquilo que, enfim, que envolve o trabalhador. O que significa que temos que olhar para tudo aquilo que possa afetar enfim, a saúde física e mental de cada trabalhador. E que às vezes até tem implicações fora do local de trabalho. Portanto, esta relação entre a minha vida familiar, a minha vida privada, a inter-relação entre a forma como o local de trabalho se articula com a comunidade, a interligação entre problemas de saúde pública que depois se refletem no local de trabalho e vice-versa. Portanto, tudo isso está incorporado na noção de ambiente de trabalho, muito mais do que condições. Embora eu admita que talvez em português condições de trabalho não fosse tão inadequado. Mas era muito importante para nós que fosse adotada uma terminologia que nos permitisse depois dizer, bom, aquilo que está em causa é o direito de qualquer trabalhador a ter protegida a sua saúde mental e física no local de trabalho em relação a tudo aquilo que possa condicionar ou afetar a sua saúde. O tipo de contrato, os horários de trabalho, os salários, o próprio fato de ser representado ou não por um sindicato e ter uma voz ativa no local de trabalho, tudo isso faz parte do conceito de ambiente de trabalho. Como podemos compreender, foi bastante polémico. E a conversas que nunca mais terminavam e que, aliás, tivemos que preparar vários documentos para o nosso Conselho de Administração. A discussão levou de 2019 até o ano passado, a explicar bem o que é um ambiente de trabalho, o que são as condições de trabalho, o que há a nível da literatura científica, o que há nas convenções. E, de facto, finalmente acabámos por ficar com o ambiente de trabalho, que para mim, pessoalmente, penso que foi a melhor opção, porque é aquilo que corresponde àquilo que é a segurança seguro de trabalho, não é? Que é, no fundo, tem a ver com a proteção de tudo aquilo que nos envolve como trabalhadores, inclusive a nossa própria vida pessoal, que nos pode, enfim, afetar o nosso próprio desempenho no local de trabalho, não é? Por exemplo, já não é o nosso instrumento mais recente, foi aprovado agora há uma semana, não é? A semana passada, aliás. Mas a nossa Convenção 190 sobre a violência e o assédio faz muito bem essa ponte entre aquilo que pode acontecer na nossa vida privada e as consequências ou as repercussões que pode ter no local de trabalho, mas também a obrigação moral, até se calhar jurídica, mas vamos ficar pelo menos moral, do local de trabalho, de também criar as condições para que o local de trabalho possa funcionar como um ambiente no qual eu possa também melhorar o meu estado de saúde face àquilo que eu posso sofrer em casa, por exemplo, com violência doméstica. Portanto, haver respostas a nível do local de trabalho que possam ajudar a atuar face a problemas societais muito mais vastos, como a violência. Não, e acima de tudo nós somos seres holísticos, não é? E temos que ser encarados exatamente assim. Também algumas vezes, também já temos dito, até mesmo na avaliação dos riscos nos locais de trabalho, não pode ser só a avaliação do local de trabalho e encaixar lá como se fosse um Playmobil, não é? Encaixa-se lá qualquer bonequinho. Não, tem que se adequar àquele trabalhador, com aquelas características, com aquela idade, com o histórico de saúde que tem, tudo isto àquele local de trabalho. E não é, como eu costumo dizer, e passo a expressão, o chapa 5, está a avaliação do local feito e agora encaixamos lá, portanto, o Playmobil que quisermos. Não é assim, ou não deve ser assim. E é um problema que temos ainda em muitos locais de trabalho. Atenção, a chapa 5, enfim, porque é menos complexo, mas de facto não é, enfim,
chapa 5 não é uma avaliação de riscos. Exatamente, exatamente. Portanto, mas o caminho faz-se caminhando, mas realmente é uma coisa que também temos vindo a dizer, tanto por escrito como publicamente, em vários fóruns, justamente isso, porque, portanto, se o local de trabalho não estiver, a avaliação do risco não estiver devidamente enquadrado. Quer dizer, aquele trabalhador que até tem um problema, por exemplo, em termos agora ergonómicos, até pode ter um problema de coluna, não é? Não tem a cadeira, se calhar para os colegas aquela cadeira é ótima, é fantástica, até pode ser, sei lá, a mais cara, a mais na moda, a mais tudo, mas como aquele trabalhador tem aquela limitação prévia, para ele aquela não serve, terá que servir outra. E é isto que às vezes também não é compreendido, até mesmo pelos pares, pelos colegas, e muito mais às vezes pelas entidades empregadoras e até pelos serviços de prevenção e saúde ocupacional. Portanto, quer dizer, tem que ser adaptado a cada trabalhador e não fazermos isto, portanto, em massa, digamos assim, não é? Eu tenho, desculpa interromper, tenho um episódio muito engraçado, quando estava aí ainda em Portugal, de uma empresa de referência, uma empresa com boas condições de trabalho, que queria comprar o melhor mobiliário para os seus trabalhadores, o melhor mobiliário de escritório. Tudo bem, de facto era muito moderno e cadeiras muito boas também, porque queriam agora a questão da ergonomia. Só que este mobiliário era fabricado nos países do norte da Europa para os padrões físicos do cidadão do norte da Europa. E quando chegou a Portugal, começou a haver problemas ergonómicos. Porquê? Porque a nossa estatura, e não somos tão altos como os suecos ou os noruegueses, não é? E a empresa, com boas intenções, fez um investimento para melhorar o equipamento do escritório, mas depois percebeu que, como não tinha feito uma avaliação de riscos adequada, praticamente foi um investimento jogado pela janela fora, porque começaram a ter mais problemas de saúde do que tinham antigamente com um mobiliário que era mais antiquado. É verdade, e isso acontece, portanto, e até lá está, havia boa vontade, havia a sensibilização do empregador para este investimento que era importante e depois não surtiu os efeitos que pretendíamos. Então, e mais, contes mais um bocadinho de por trás esta negociação, portanto, ou seja, até conseguirmos chegar a 2023. Que foi, peço desculpa, 2022, portanto, esta geração foi um ajustamento. Fomos conseguindo em tudo e sempre convencendo o Conselho de Administração desta importância. Até que foi o ano passado, portanto, para a Comissão de Assuntos Gerais, não é? Que nem sequer foi uma comissão específica. Passo a passo. Mas foi através. Diga. Não, foi um processo, passo a passo, portanto, talvez para também se perceber um pouco mais como é que funciona este processo, não é? Então nós temos o que chamamos então a Conferência Internacional do Trabalho, que reúne uma vez por ano, em junho, não é? E depois temos as reuniões do nosso Conselho de Administração. Essas reuniões, enfim, as grandes reuniões do Conselho de Administração são por volta de março e outubro, novembro. E de facto são estas reuniões do Conselho de Administração que vão muitas vezes preparando aquilo que vai ser decidido na conferência. Então houve todo um trabalho preparatório em que a primeira sessão do Conselho, depois da emenda feita à Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais aliás, desculpa, a primeira sessão depois do centenário, da Declaração do Centenário de 2019, a discussão ainda estava em torno de ser a segurança e saúde no trabalho, se a segurança e saúde no trabalho tinham as mesmas características que os outros direitos fundamentais. É um direito fundamental, não é? É um direito humano, aliás, posso dizer aqui, agora que já é um direito fundamental, um discurso absurdo, que vindo de algumas partes, não é? Que nos dizia que a segurança no trabalho não é um direito humano. É um direito humano, é um direito humano, é um direito à vida, é um direito inclusivo. O próprio direito à segurança no trabalho está plasmado no Convênio sobre Direitos Económicos, Culturais e portanto, é algo que é evidente. Portanto, primeiro, a grande questão era, será que este direito tem as mesmas características e merece o mesmo estatuto dos outros direitos fundamentais? Então, o primeiro passo foi discutir no âmbito do Conselho que, de facto, este é um direito que tem as mesmas características dos outros direitos fundamentais, ou seja, é um direito, esta questão do enabling, ou seja, é um direito que é uma pedra basilar
para o respeito e cumprimento de outros direitos laborais. Então, a questão é assim, dizia-se, a liberdade de associação é esta pedra basilar? Sim. O trabalho infantil é esta pedra basilar? Sim. O direito à segurança e saúde no trabalho? Não sabemos. E então a primeira parte do debate foi esta, convencer ou dialogar e levar os membros, os vários membros a concordar que de facto tinha as mesmas características. Depois vem a questão da terminologia. É condições de trabalho, se é um ambiente de trabalho seguro e saudável, é outra coisa qualquer, enfim, um grande desentendimento entre regiões, entre trabalhadores, entre empregadores. E depois a questão das convenções. Nós temos, Pois, essa foi outra. esse levou um enorme debate, nós temos 19 convenções sobre segurança e saúde no trabalho. Temos aquilo que chamamos convenções que apresentam um clausulado geral, depois temos convenções sobre um risco específico ou um setor, construção, agricultura, por exemplo, não é? Ou químicos. E claro que desde o início era óbvio que nós tínhamos que identificar como, e habitualmente uma coisa que eu não referi é que no âmbito dos princípios e direitos fundamentais, habitualmente há sempre duas convenções que são identificadas como fundamentais. É a tradição, digamos assim, não é? Então era óbvio, pelo menos para o escritório desde o início, que destas 19 convenções que nós temos e 21 recomendações, apenas aquelas 5 ou 6 que têm um clausulado geral poderiam ser uma das convenções, as duas convenções fundamentais. Não íamos escolher, claro, a Constituição sobre segurança da construção, ou não fazia sentido. Então a grande questão Tinha que ser mais abrangentes. Pronto, exato. Então, destas 5 ou 6 que apresentam esse tal clausulado geral, quais são os fundamentais? Grande discussão, novamente. Isso foi. No escritório, desde o início também, era claro que há duas que, de facto, são as duas convenções que influenciaram grande parte dos Estados-membros em relação ao quadro normativo que tem agora e que apresentam o que nós podemos chamar os instrumentos de governação da segurança e saúde no trabalho em cada país, que é a Convenção número 155 e a Convenção 187. Ora bem, da parte dos empregadores, por exemplo, a Convenção 155 era algo que não era visto muito favoravelmente. Enfim, por várias razões. Não era. Tivemos longos debates. Não era de todo. Por parte dos trabalhadores, só duas convenções não era suficiente. Tínhamos que ver também a Convenção 161, que é sobre os serviços de medicina ocupacional, tínhamos que incluir o protocolo 155, que é sobre a notificação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Portanto, e claro que isto são também estratégias negociais, que até ao último minuto. Claro. Exatamente. Houve ali aquela negociação, não, queremos 3, não, queremos. Os empregadores diziam, queremos só uma, não é? Queremos só Pois. É? Exato. E claro que nós sabemos que, pronto, tal como acontece em qualquer outro tipo de acordo, nós depreendíamos que no final os mandantes, os constituintes da OIT iam chegar a um acordo sobre duas convenções. E de facto chegaram a um acordo sobre estas duas. Pois a outra grande questão também era, então qual é que vai ser o efeito disto a nível dos tratados de comércio e acordos bilaterais? E também, para um jurista, é óbvio que, enfim, uma declaração, para já é uma declaração política, não tem efeitos normativos. E depois, mesmo que fosse uma declaração com efeitos normativos, as normas não se aplicam retroativamente. Portanto, claro que qualquer tratado, e também os tratados de comércio, enfim, os tratados de livre circulação são tratados entre Estados. Portanto, qualquer tratado tem que ser revisto e atualizado face a algo que venha a acontecer no contexto que está fora desse mesmo tratado. Mas, portanto, era uma questão muito importante, nomeadamente para os empregadores e alguns Estados-membros também. Então, tivemos, sim, um dos documentos do Conselho de Administração teve um enorme relatório sobre o facto de que este reconhecimento não teria efeitos imediatos, diretos sobre os tratados já celebrados. Tinha que ser a intenção expressa dos países que celebraram esses tratados a dizer que sim, agora vão adicionar o novo princípio de direito fundamental no trabalho àquilo que já está determinado. Portanto, esse foi uma outra questão bastante complicada, até ao final, não é? Mas, enfim, finalmente lá se entendeu que, de facto, isto é uma declaração
que apenas vincula ao futuro, é uma declaração de âmbito político, embora importante, não é? E que, enfim, há de facto uma nova obrigação para todos os Estados-membros da OIT, aliás, para todos os membros da OIT, porque essa é a grande diferença, também para quem não sabe. Era isso que eu lhe ia perguntar. Então, o que é que isto significa em concreto? Portanto, passarmos a ter, tínhamos 2 convenções, temos mais, conforme disse, não é? Para a segurança do trabalho, conseguimos chegar a acordo com estas 2. Ao passar para direito e princípio fundamental, que diferença efetiva é que tem? Enorme, uma diferença enorme. Porque, Wanda, as nossas convenções, como qualquer tratado, elas apenas vinculam o Estado-membro que as ratifique. Portanto, Portugal está vinculado ao conteúdo de uma dada convenção quando Portugal decide ratificar a convenção. Se Portugal não ratificou a convenção, será uma espécie de um dever moral, enquanto membro da OIT, por reconhecer esses direitos, mas não tem uma obrigação jurídica. Não é? Com isto aplica-se a todas as convenções, com exceção das convenções sobre direitos fundamentais. As tais sobre liberdade de associação, trabalho infantil, trabalho forçado, igualdade e não discriminação e agora a segurança e saúde no trabalho. Então, o que é que isso significa? Que estas 2 convenções agora, desde o ano passado, qualquer Estado-membro da OIT, independentemente de ter ratificado ou não ratificado, tem, como nós dizemos aqui, o dever de respeitar, antes de tudo, respeitar o conteúdo da Convenção, promovê-lo e realizar esse conteúdo. E isso é de extrema importância. Porquê? Porque significa que, só para também fazer muito brevemente um resumo do conteúdo das convenções, e porque aquelas de facto são tão importantes. Sim, sim, sim. Porque estas convenções dizem-nos o seguinte: um país não será nunca eficaz na redução do número de acidentes, de doenças relacionados com o trabalho, se não houver uma política nacional desenvolvida em articulação estreita com associações de empregadores e associações de trabalhadores, que seja universal, que abranja todos os setores de atividade, todos os trabalhadores, sem exceção, setor privado, setor público. Não será eficaz se essa política depois não for complementada por uma estratégia nacional, com objetivos bem definidos, com recursos. E se tudo isso não funcionar no âmbito de um sistema nacional, que é um sistema que tem vários elementos, dos quais os mais importantes são haver um quadro normativo, um quadro legislativo, que mais uma vez abranja todos os riscos, todos os trabalhadores, todos os setores, que seja um quadro eficaz, uma inspeção do trabalho também eficaz que possa dar prática ao conteúdo dessa legislação, mecanismos de colaboração entre empregadores e trabalhadores ao nível do local de trabalho e depois toda uma série de elementos como a existência de serviços de, como se diz em Portugal, da segurança e saúde no trabalho, em número suficiente, estatísticas sobre acidentes e doenças profissionais, um conselho tripartido ou um segmento, uma secção de um conselho tripartido nacional que discuta tudo aquilo que é importante na área da prevenção de riscos profissionais. É um sistema de educação que qualifique os profissionais que possam prestar os seus serviços às empresas e não esquecer também ao setor público. É importante não. Exatamente, é muito importante, muito importante. Exatamente, também que os funcionários públicos têm o mesmo direito à prevenção que qualquer pessoa. Exatamente. Falha algumas vezes. Sim, sim. E de que maneira? A nível do local de trabalho, estas convenções, e sobretudo a número 155, tem algo que é de importância crítica, que é aquilo que nós dizemos que é uma obrigação de resultado do empregador. Qualquer empregador sem exceção, incluído o Estado, de evitar por todos os meios possíveis e na medida do razoável que a saúde de qualquer trabalhador está protegida. Contra a exposição a qualquer risco mecânico, físico, qualquer risco biológico, não interessa, a sua saúde mental também, há essa obrigação geral do empregador de prevenir qualquer lesão na saúde do trabalhador quando exposto a qualquer tipo de risco. E depois, há outro elemento muito importante nesta convenção que diz que toda a gestão do risco na empresa deve ser feita em estreita articulação com os trabalhadores e seus representantes. E que os trabalhadores e seus representantes devem estar informados e formados
sobre a prevenção do risco. E o outro elemento, que eu vou acabar já por aqui, que quero referir, que é de uma importância fulcral, essencial, crítica, primordial, é o direito de qualquer trabalhador a recusar o trabalho face a uma situação de perigo grave e iminente. Portanto, se eu estou num estaleiro de construção civil, vou dar um caso assim meio mais fácil de entender. É a minha área, essa é a minha área de formação. Exato, e nós vemos isso com frequência. Acho que um bocadinho menos agora em Portugal do que no passado, acho eu, mas ainda. Sim, já estamos a melhorar. Não é? Pronto, se eu estou num estaleiro de construção civil, eu, trabalhador, e eu vejo que estou a trabalhar em altura e não há qualquer proteção e eu posso cair de um quinto piso de um momento ao outro e morrer, eu vou dizer ao meu período, olha, eu não vou trabalhar enquanto tu não puseres aqui as medidas de proteção necessárias. É o meu direito, também de acordo com a lei portuguesa, né? É o meu direito. Sim. E este, Wanda, talvez para um país como Portugal seja algo que já está, enfim, eu não vou dizer que está na tradição já do local de trabalho, mas que é algo que penso que já há algo... Tem vindo a estar. De há uns anos esta parte já se nota muita diferença, é verdade. Mas é um direito que, na esmagadora maioria dos países dos Estados-membros da OIT, é um direito que ou não é reconhecido pela lei, ou não é conhecido pelos trabalhadores, e às vezes nem sequer pelos sindicatos, de dizer, né? Para ser... Sim. E então, isto é tão importante que... Porquê? Porque nos diz que agora qualquer país, qualquer Estado-membro da OIT, tem a obrigação de progressivamente incorporar isto no direito nacional. É uma grande conquista, sobretudo para países, como eu também já disse inicialmente, que nós, os europeus e outros países também, sobretudo norte, no hemisfério norte, tentamos alavancar aqui as regras para tentarmos alavancar as condições em que o trabalho é exercido. E é importante nós percebermos que algumas das vezes, portanto, os nossos colegas, tanto em plenário como depois nos grupos de trabalhadores, até porque depois a própria organização, portanto, temos grupos, não é? Temos o grupo da União Europeia, o grupo da União Europeia fala o GRULAC, portanto, depois temos por grupos também que às vezes acham que devem em bloco responder àquilo que nos é solicitado na própria reunião. Mas é muito importante, porque às vezes são colocadas questões de países que estão tão desenvolvidos como nós, que nós até pensamos, como é que isto é possível? Portanto, para nós faz-nos impressão, e aquilo para eles é muito importante, portanto, porque não têm acesso de maneira nenhuma. Portanto, e é bom, e eu percebo que este caminho, até pelo exemplo e por estes consensos que somos obrigados a ter que chegar, tentar fazer com que o trabalho seja mais seguro, seja mais saudável, e depois todas as outras convenções e todos os trabalhos que a OIT vai promovendo e que nós também participamos e ratificamos as convenções. Acho que há agora algumas que vão ser ratificadas. O compromisso político que a senhora Ministra teve quando esteve em reunião com o Diretor-Geral, portanto ficámos com essa nota, que há algumas convenções que já estão então para serem ratificadas em Portugal, mas realmente é muito interessante, até porque depois nós temos uma base, um relatório, quando chegamos, não é? Portanto, temos um relatório e é com base naquele relatório que vamos trabalhar. Por exemplo, o ano passado tivemos algumas emendas relativamente na Comissão dos Assuntos Gerais, que entre outros assuntos, tínhamos mais dois, estava a questão da segurança e saúde do trabalho. Mas, por exemplo, este ano, só a título de exemplo, na Comissão de Trabalho da Transição Justa, nós tínhamos 331 páginas de proposta de emenda. Portanto, e acaba por ser uma negociação linha a linha, não é? E depois estivemos com muita frequência a perguntar, portanto, ao office, ao escritório, o que é que quer dizer para a OIT esta terminologia, para depois não fazermos a geneira, até porque, lá está, porque há só 3 línguas oficiais, depois até traduções para outras línguas poderá haver ali algum desvirtuar, que não se pretende, mas também pode acontecer. Portanto, agora 331 páginas de emendas, estão a ver o tempo que nós levámos a tentar chegar a consensos. E esta também foi a da transição justa, a proteção social também, mas a da transição justa foi mesmo na 25ª hora
quase em cansaço absoluto que se conseguiu, porque também tinha aqui muita. Eu achei que este ano esta era aquela que era capaz de ser mais complicada e de facto foi, não me enganei. Porque há várias terminologias que o mundo do trabalho tem que incorporar e ainda não conseguiu incorporar. Portanto, já a OIT já tem feito muito trabalho sobre isso, é um facto, mas a verdade é que era muito importante que houvesse esta discussão este ano. Porque os compromissos estão todos firmados e o mundo do trabalho tem que andar, não é? Portanto, não podemos, temos que evoluir, temos que ir encontrar as melhores soluções e salvaguardar o direito dos trabalhadores para que seja possível esta transição justa para todos. Mas o léxico não está ainda bem apreendido. Mas é transversal, não é um problema só de uma das partes, acho que é transversal. E então eu estava com esta sensação e confirmei que tivemos muitas dúvidas, o que é que queria dizer, a terminologia, a tradução, justamente para que os conceitos ficassem bem claros e depois com uma linguagem inclusiva. Portanto, também nesta fase tem que haver a linguagem inclusiva, que também foi outro tema paralelo e que incidiu em todas as comissões, a questão da inclusão dos temas e dos direitos. Portanto, de todas as comunidades que têm que ser consagrados, mas também é verdade que deu algumas polémicas e fez-nos andar para a frente e para trás, mas no final correu bem. No entanto, foi muito trabalhoso. Foi por isto mesmo, porque nós também não podemos, nós estamos com um nível, em termos europeus, com algum nível de proteção no trabalho, que muitos dos países não têm de todo. Portanto, e é complicado, nós às vezes temos que efetivamente tentar baixar um bocadinho para conseguir alavancar os outros. Também faz parte dessa negociação que temos que ter com os pares, com os grupos europeus, africanos, os GRULAC. Andamos sempre em negociação, portanto, internamente nos nossos grupos, depois em plenário, depois os porta-vozes, quando a coisa também já começa a não correr muito bem, são chamados algumas vezes, e sempre com o apoio, naturalmente, do próprio Office, não é? Para nos ajudar a desbloquear ali alguma linguagem. Mas é muito interessante. Acho que muita gente não tem a ideia da importância que a OIT tem no mundo do trabalho, no mundo, e a forma como tem tentado desde 1919, não é? Exatamente. Wanda, só para dar uma perspectiva então às pessoas que nos escutam ou que nos veem sobre o facto de não termos essa percepção. Eu mesmo devo dizer que eu venho do mundo do trabalho, mas quando comecei, eu próprio não tinha essa percepção que, repare, nós hoje em dia, como trabalhadores, qualquer um de nós, temos direito a férias pagas, temos direito a um máximo de horas de trabalho por semana e por dia, temos direito, a ser representados por um sindicato, temos direito a não começar a trabalhar quando temos 12 anos de idade, temos uma série de direitos que, na sua maioria, vêm de instrumentos da OIT, que foram negociados com muita paciência, com muito cuidado também, não é? Mas, de facto, é uma instituição que desde 1919, e ela foi muito progressiva quando começou, aliás, foi das primeiras instituições que, logo nos primeiros anos de exercício, começou a discutir questões de género. Por exemplo, houve uma recomendação logo de 1923, uma recomendação sobre a inspeção do trabalho, e dizia, imagina, em 1923, que a promoção a cargos de gestão nas inspeções do trabalho devia ser aberta tanto a homens como a mulheres. Isto para a altura era... Pois, 100 anos, não é? Extremamente progressivo. Há 100 anos. E de facto, é uma recomendação, mas fica a mensagem, não é? Exato, sim. Muito importante. A OIT tem-nos feito a todos, e sem termos essa consciência, é isso que eu também gostava de chamar aqui a atenção e reforçar, sem essa consciência, a importância efetiva que os instrumentos da OIT têm, a OIT tem, e acho que conseguimos aqui desta forma dar aqui uma volta à questão da importância da segurança e saúde do trabalho, da importância que é de facto um direito à vida, como dizia, e sem dúvida não podíamos concordar mais com isso. E também como é que tudo isto se processa. Acho que quem nos ouvir fica pelo menos com uma ideia
um bocadinho mais esclarecida da importância da OIT, da segurança e saúde no trabalho e a importância de ter passado a ser integrada nos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Muito obrigada, Joaquim Pintado Nunes. Foi um gosto muito grande estar consigo presencialmente, saber que acompanhou tudo isto e tê-lo hoje aqui connosco a partilhar esse seu conhecimento com o GT e com os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Até breve. Obrigado.